Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares, aqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje, Jesus, no Evangelho, apresenta a necessidade de subir a Jerusalém. Ele toma os discípulos à parte e, durante essa subida a Jerusalém, começa a falar que o Filho do Homem será entregue pelos sumos sacerdotes, será condenado, flagelado, crucificado e vai ressuscitar. Irmãos e irmãs, esta é a primeira parte do Evangelho desta quarta-feira. Jesus sobe a Jerusalém para dar a vida, para resgatar todos os filhos de Deus, para não deixar que se perca nenhuma ovelha do seu redil. Mas, ao mesmo tempo, Jesus nos convida na Quaresma a subir a Jerusalém. Vamos com Jesus, nesse tempo quaresmal, fazer a subida de Jerusalém. Nessa subida, Jesus vai dar a vida. Nós também somos chamados a dar a vida na nossa vocação, na nossa missão. Quando Jesus está exortando os discípulos, a mãe dos filhos de Zebedeu vai chegar e pedir que um filho fique à direita e outro à esquerda no reino de Cristo. A mãe está pensando o melhor para o seu filho, porém ela acredita que o reino de Cristo será como os reinos desta terra. Ela está preocupada com dinheiro, com fama, com honra, com poder neste mundo. E Jesus vai dizer diante de Pilatos: o meu reino não é deste mundo. E Jesus diz: vocês não sabem o que estão pedindo. Podeis beber do mesmo cálice que eu vou beber? Ou seja, vocês podem subir comigo a Jerusalém? Vocês podem também viver o sacrifício da cruz? Os discípulos respondem: podemos. Mas não sabiam a profundidade da palavra de Cristo sobre o cálice. Ele fala do seu cálice de sangue, não cálice de honra, nas celebrações festivas.
é o cálice do Cordeiro imolado. Então, todos nós que participamos da Eucaristia somos chamados a nos unir ao sacrifício de Cristo. Então, o Evangelho de hoje vai trazer duas perguntas. Qual é a sua missão neste mundo? Toda missão dada por Cristo tem felicidade, tem glória, tem esplendor e tem cruz. Nós precisamos da fidelidade a Deus na nossa missão, mesmo na hora da cruz. A gente não pode pensar só na ressurreição de Jesus. E a Quaresma é o tempo de se apaixonar ainda mais por Deus que sofreu na cruz por cada um de nós. Irmãos e irmãs, Jesus está ensinando que a autoridade deve se transformar em amor, em serviço. Toda autoridade dentro da igreja é uma autoridade para servir. Quando Jesus diz, o maior entre vós deve ser servo de todos. Reze pela nossa igreja, que a nossa igreja seja servidora, que a igreja seja a serva de Jesus. O servo busca fazer a vontade do seu Senhor. Cada um de nós tem uma vocação e uma missão na igreja. Peça a Deus que Ele possa revelar a sua missão, a sua vocação, mas seria muito importante que todos nós pudéssemos caminhar como Jesus, iluminados pelo Pai, agraciados pelo Pai. Todos nós, se quisermos seguir os passos de Cristo, vamos entender a beleza de servir, a grandeza de servir. Que Jesus, o servo do Pai, possa nos capacitar para a nossa missão, para a nossa vocação. Que Nossa Senhora, serva, mãe e rainha da igreja, nos ensina que quem ama a Cristo, quem ama a igreja, consegue dar a vida pelo irmão. Vamos pedir a graça de que a Quaresma seja esse tempo onde nós possamos viver concretamente a nossa fé. E nós queremos hoje, como gesto concreto, para melhor servir, buscar elogiar o seu cônjuge. Elogie a pessoa com a qual você se casou, mas elogie a sua família, elogie seus pais, seus irmãos. O elogio sincero é o modo de se colocar a serviço do próximo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.